de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai dar uma olhada em problemas de otimização sem restrição. Que são problemas, vamos dizer, mais simples, é sempre por onde a gente começa. E vai dar uma cara assim, de como funciona a otimização matemática, primeiramente. Tá? Então, você vai gastar aí 2, 3 aulas para rever ou ver os conceitos de otimização matemática pela primeira vez, só para vocês terem uma noção mais clara, assim, a quantidade de coisa que tem que ser obedecida para a gente poder utilizá-los. Tá? Isso vai fazer bastante diferença na hora que a gente for usar os heurísticos, porque tudo que a otimização matemática exige, o heurístico não exige. Então vai ser assim, a grande vantagem dos heurísticos vai ser essa. Vai ser uma grande gama de problemas que eles podem ser aplicados. Então vamos lá. Então primeiro vamos passar um pouco sobre a teoria da otimização matemática, de forma analítica, né, que vai vir basicamente lá do cálculo vetorial que você já conhece. E depois vamos olhar um pouco para métodos numéricos para otimização matemática. Tá? Vocês verem como funciona tal. E depois a gente adaptar essas ideias na construção dos algoritmos heurísticos. Então, assim, tipos de motivação, quando a gente fala otimização sem restrições, a gente pode pensar assim, pô, mas todo problema que a gente pensa, principalmente em estruturas, vão precisar de restrições, né? Restrição de falha de tensão, falha de flambagem, falha de alguma coisa, disso daquilo. Só que tem alguns probleminhas que são legais na literatura que são resolvidos através da otimização sem restrições. Então, um primeiro exemplo aqui seria, por exemplo, a identificação do dano em estruturas. Então, a ideia de identificação do dano em estruturas é você vai recair numa função objetiva a ser minimizada, que vai ser a diferença entre o teu modelo numérico, de elementos finitos, e o modelo experimental lá quando se instalou o, os instrumentos da estrutura e mediu aquela medida, você vai tentar fazer uma calibração entre os dois. Então, um exemplozinho que é bem simples é, por exemplo, se tinha uma viga onde você tem um dano lá no elemento 20. Então, você sabe que a rigidez desse elemento 20, por causa desse dano, foi reduzida. Então, através da otimização, a gente consegue formular o problema, encontrar a localização do dano, ou seja, saber lá que o dano do elemento 20, ou a região do elemento 20 na estrutura real, está danificada, e também quantificar a extensão desse dano. Hoje, aqui, por exemplo, houve uma redução de 20% da rigidez daquele elemento. Tá? Então, aqui o trabalho que a gente lidou com isso. Então, tem uma otimização sem restrições para resolver esse tipo de problema. Outra coisa legal é a calibração de modelo em estruturas. Tá? Então, aqui o exemplo que eu coloco é a calibração que é necessária para sistemas de pesagem e movimento em pontos. Sistema de pesagem e movimento em pontos, basicamente o que se faz? Você tem uma ponte lá, você vai instalar extensômetros embaixo dela e passar caminhões com pesos e quantidade de eixos conhecidos. Tá? Você vai transformar a tua ponte numa balança gigante. Para você ter os parâmetros dessa tua balança gigante, você tem que calibrar esse modelo. Essa calibração também é realizada através de um problema de otimização sem restrições. E um último exemplo aqui são também problemas de projeto experimental ótimo. A pergunta que a gente quer resolver aqui com o projeto experimental ótimo é o quê? Como é que eu vou fazer o setup do meu experimento de forma a maximizar o ganho de informação realizando ele? Então, aqui um exemplo que a gente resolveu foi, por exemplo, assim, a gente tem uma estrutura que é feita de material composto. Aí nesse material composto tem orientação das lâminas desse material, a gente queria identificar. Então foram instalados eletrodos em cima e embaixo dessa plaquinha. Daí a ideia é a seguinte, que tensão, que corrente eu aplico em cada eletrodo desse, de forma a maximizar o meu ganho de informação, ou seja, aumentar a chance de eu identificar a orientação das fibras dessa estrutura. Então, esse tipo de problema também recai no problema de otimização sem restrições, onde a gente vê que
a gente consegue fazer o setup do experimento, você ver quais as características do meu experimento que eu vou utilizar, de forma a maximizar o ganho de informação dele. Então a ideia é assim que volta e meia a gente vai recair em probleminhas de otimização sem restrições. Aqui dei 3 aplicações práticas desse problema. E fora em mecânica dos sólidos, qualquer problema que você resolver lá, você vai ter que minimizar, por exemplo, a energia potencial da tua estrutura. Queira ou não, é um problema de otimização. Quem fez lá métodos numéricos viu que a gente resolve minimizando lá o funcional da energia potencial da estrutura. Então é só para ver assim que não é que as aplicações sejam sempre triviais, mas existem aplicações para otimização sem restrições. Então, um troço que eu não passei na aula passada, só vamos fixar uma anotação aqui, passando os slides, que assim, quando a quantidade for escalar, ela vai estar minúsculo e itálico. Quando ela for vetor, ela vai estar minúsculo e negrito. Quando for matriz, vai estar maiúsculo e negrito. E conjuntos vão estar maiúsculo e itálico. Então, só para bater o olho numa quantidade, a gente já saber se é vetor, matriz, escalar, o que é. Quando a gente começa a encher de númerozinho, de letrinhas, às vezes fica difícil de identificar se não tiver uma anotaçãozinha mais pré-definida. Tá? Então, voltando da aula passada onde a gente parou, a formulação geral de um problema de otimização, o que é? É encontrar o vetor x estrela, que minimiza a nossa função objetivo f e respeita todas as nossas restrições. Tá? Na aula de hoje, o que a gente vai fazer? Para simplificar, a gente vai deletar as restrições. Então, normalmente, um problema geral de otimização sem restrições, a gente quer minimizar a função objetivo e, eventualmente, manter as restrições de caixa, que é aquela que só diz respeito ao limite das variáveis de projeto. Tá? No intervalo, elas podem variar. Então, feito isso, vamos ver um probleminha bem simples de resolver. O que a gente quer encontrar? Né? O que é esse ponto que minimiza o tal do x estrela? Vamos pegar a funçãozinha lá, f de x igual a x ao quadrado. Tá? Então aqui nessa figura, o que ela está acontecendo? Essa função está plotada de x igual a menos 5 até 5. O que é o resultado desse problema de otimização? Qual que é o x estrela? É o ponto que leva ao mínimo valor da função f. Obviamente, para esse problema que é bem simples, a gente já sabe que o ponto de mínimo é x igual a zero. Então, qualquer ponto diferente de x igual a zero, a minha função f de x vai valer mais do que zero. Tá? Então, a gente denomina que o ponto ótimo do problema é x estrela e a função, o objetivo ótimo, o f estrela, é igual ao quê? A função avaliada no meu ponto ótimo. Beleza? E nesse caso, é zero. Então, essa é a ideia de, vamos dizer, matemática olhando, matematicamente vendo o que eu quero encontrar. Tá? Eu sempre vou ter uma função, eu quero achar o ponto x que me dá o menor valor possível dessa função. Então, para a gente achar isso analiticamente, tem a teoria de otimização sem restrições. Então, como a gente está lidando com funções escalares, ou seja, ela transforma um vetor x num número real, o que eu posso usar para achar pontos ótimos? Bem aquilo que vocês viram em cálculo 1 lá da graduação. Então, basicamente, o que você faz para achar o ponto máximo, mínimo de inflexão de uma função? Você tira a derivada dela igual a zero. Tá? Quando você tira a derivada da função igual a zero, você acha os pontos estacionários dessa função. Esses pontos estacionários eles podem ser de mínimo, máximo, um ponto de inflexão. Tá? Em termos de teoria da otimização, a gente chama essa condição de ponto estacionário uma condição necessária da otimalidade. Ou seja, um ponto para ser candidato a ótimo, ele precisa ser um ponto estacionário. Ou seja, é a condição necessária da otimalidade. Então, em uma dimensão, é o que eu escrevi ali em cima, e repito aqui. Tá? A derivada da função em relação a x igual a zero.
Em Rn, quando você tem um vetor de n dimensões, a condição necessária da otimalidade é que o gradiente da função seja igual ao vetor nulo. Beleza? O que é o gradiente da função? Ele é formado pelas derivadas parciais da função em relação a x. Tá? Então, por exemplo, aqui a derivada componente, o iésimo componente do gradiente de uma função é a derivada parcial da função f em relação à variável do projeto x. Beleza? Como isso aqui é um vetor, esse zerinho aqui está em negrito seria igual ao vetor nulo. Então, para achar pontos estacionários em Rn, a gente precisa achar pontos que façam gradiente da função ser nulo. Para a gente verificar se um ponto estacionário é um ponto de máximo, mínimo ou inflexão, a gente tem que verificar a condição suficiente de otimalidade, tá? Que seria o quê? Verificar a informação da derivada segunda da função. Então, se a derivada segunda da função for positiva, esse ponto estacionário é um ponto de mínimo. Se ela for negativa, esse ponto estacionário é um ponto de máximo. Ou se for igual a zero, é um ponto de inflexão. Beleza? Novamente, em uma dimensão, a gente tem a noção de derivada segunda. Tá? Quando a gente passa para n dimensões, a gente cai nessa igualdade. Seria qualquer, esse desenho a seguir seria qualquer incremento a partir do ponto de ótimo multiplicado pela matriz hessiana. Essa matriz hessiana seria a matriz composta pelas derivadas segundas parciais da função em relação às suas variáveis de projeto. Então, como o H é uma matriz, cada componente ij dessa matriz é a derivada segunda df em relação a xi e xj. Beleza? O que isso aqui quer dizer matematicamente para essa condição ser satisfeita? É que H seja positiva definida. Se a matriz hessiana no ponto estacionário for positiva definida, isso quer dizer que isso aqui o ponto estacionário é um ponto de mínimo. Se for negativa definida, um ponto de máximo. Se for semi-definida, tanto positivo ou negativo, vai ser um ponto de inflexão. Tá? Aí a gente começa a entrar em mais coisinhas matemáticas. Então, para eu mostrar que isso aqui tem que ser positiva definida, por exemplo, eu tenho que calcular os autovalores dessa matriz. Então, para ele ser positiva definida, todos os autovalores têm que ser positivos. E aí a gente vai se arrastando cada vez mais coisinhas matemáticas que a gente vai ter que incluir na formulação para fazer o problema funcionar. A otimização aqui matemática funcional. Tá? Então, notem, a ideia aqui não é vocês saberem exatamente como funciona cada etapa aqui que eu estou mostrando, mas ver que quando a gente lida com matemática, a gente vai ter que nosso problema vai ter que obedecer um monte de condições. Indiretamente, aqui eu não comentei, mas se fosse um problema de otimização que se queira resolver, para você conseguir calcular gradiente, para você conseguir calcular a matriz hessiana, você precisa que a derivada segunda da função seja contínua. Tá? Então, não somente a função f tem que ser contínua, mas também com a sua derivada primeira e segunda. A gente começa a ver que não pode ser aplicado a todos os tipos de problemas essa formulação. Então, aqui é só mais para mostrar dificuldades que a gente iria enfrentar se a gente quisesse aplicar isso aqui a um problema, do que saber exatamente utilizar isso aqui na prática. Seria mais o caso do curso lá de otimização matemática. Tá? Então, um exemplo aqui de como é que você vai usar esse conteúdo é o seguinte: quero achar os mínimos locais dessa função. Tá? Então, qual seria o procedimento? Primeiro, achar os pontos estacionários, ou seja, os pontos que fazem a derivada primeira dessa função serem nulas. Então, a gente calcula a derivada primeira dela igual a zero. Tá? Então, você tem uma equaçãozinha do segundo grau, achando as duas raízes dela,
você tem os dois pontos que fazem a derivada primeira dela ser nulo. Então, essa aqui seria a condição necessária da utilidade. Esses dois pontos podem ser considerados como candidatos a mínimo. Aí você vai verificar a condição suficiente, ou seja, a informação sobre a derivada segunda. Então vai calcular a derivada segunda dela e vai ver o valor da derivada segunda dessa função nesses dois pontos. Alguém com o microfone ligadinho? Se pudesse desligar, por favor. Deixa eu só travar aqui meu nome. Tem alguém com o microfone ligado aí? Já travei. Beleza. Então, dando sequência, o que a gente vai fazer? Vai pegar os dois pontos estacionários e testar a derivada segunda para cada um dos dois. Então, para o primeiro ponto, eu tenho que a derivada segunda é positiva, ou seja, seria um ponto de mínimo. E para o segundo ponto, eu tenho que a derivada segunda é negativa, seria um ponto de máximo. Então, esses dois pontos, aqui tem a plotagem da função. O ponto x estrela 1 estaria aqui. E o ponto x estrela 2 estaria lá. Já retorna ali, Vanderlei. Então, o que a gente tem aqui? Para essa função, a gente encontrou um mínimo e um máximo. Tá? Aqui eu vou introduzir a primeira vez o conceito de mínimo e máximo locais. Notem, essa função, se você continuar plotando ela, ela vai até menos infinito para a esquerda e sobe até mais infinito para a direita. Beleza? Então, essa função, o problema do jeito que está posto, no máximo que você consegue encontrar são mínimos e máximos locais. Esse tipo de coisa vai gerar, quando a gente for passar para otimização utilizando métodos numéricos, a gente vai ver que a gente pode divergir fortemente dependendo do ponto inicial. A gente vai retornar esse conceito daqui a pouco. Então, só reexplicando a partezinha entre condição necessária e suficiente de optimalidade, é o seguinte: a necessária, o ponto tem que obedecer. Então, para um ponto ser mínimo, o gradiente da função nesse ponto tem que ser igual ao vetor nulo. A condição suficiente é a seguinte: se ele já obedeceu a necessária, se ele obedecer a suficiente, você sabe que aquele ponto é o mínimo máximo local. Tá? Mas se ele não obedecer a necessária e eventualmente obedecer a suficiente, não serve para nada. Beleza? Então sempre tem que ter a necessária primeiro, para depois passar para a suficiente. Seria essa a ideia da diferença entre as duas. Aqui um exemplo em duas dimensões, só para a gente construir a matriz hessiana para ter uma noção de como ela funciona. Vamos fazer a mesma coisa com uma função em duas dimensões. Então essa função depende do vetor x, que é composto por x1 e x2. Então essa função estaria num plano e f de x seria um vale assim, que a gente iria analisar. Então o primeiro passo é verificar a condição necessária, que também é conhecida como condição de primeira ordem, por se tratar de um gradiente, ou seja, coisas que dependem da derivada primeira. Vamos pegar e calcular o gradiente dessa função. Ou seja, a primeira linha aqui do gradiente é igual à derivada primeira da função em relação a x1, e a segunda linha é igual à derivada primeira da função f em relação a x2. Beleza? Então, para você ter a condição primeira da optimalidade, você vai calcular esses dois caras e igualar a zero. Notem aqui que o problema já ficou um pouquinho mais complicado. Aqui você tem um sistema não linear de equações para resolver, para conseguir achar x1 e x2. Tá? Resolvendo esse sistema não linear de equações, vai ter duas soluções, tá? Ou dois pontos estacionários, que é igual a esse x estrela 1 e o x estrela 2. Então notem que
como eu estou lidando com uma função em R2, agora os pontos ótimos têm, obviamente, duas dimensões. O que você vai fazer? Calcular o formato da matriz hessiana dessa função. Então, como ela é uma função de ordem de n igual a 2, a matriz hessiana vai ser uma matriz 2 por 2. Cada termo da função da matriz hessiana é derivada parcial, derivada segunda parcial de f em relação a x1, xi e xj. Então, a primeira entrada aqui ela seria o quê? Derivada parcial, derivada segunda em relação a x2. Aqui seria derivada segunda de f em relação à derivada parcial de x1 e x2, e assim por diante. Tá? Então, calculando esses derivados, vai chegar nesses termos aqui. Beleza? Substituindo x1 e x2 nesse formato de hessiano, a gente chega nessas duas condições. Então, aqui o que teria que fazer? Pegar, por exemplo, calcular lá os autovalores dessa matriz, calcular os autovalores dessa matriz e ver se ela é positiva definida, positiva ou negativa definida nesses pontos. Beleza? Então, analiticamente, a gente consegue ver que o processo é bem moroso para você resolver um problema. Então, normalmente, o que se faz na prática, quando você vai lidar com problemas mais próximos da realidade, a gente vai passar a usar métodos numéricos. O que são métodos numéricos de otimização? Qual que é a ideia básica de funcionamento deles? No método numérico, a gente vai escolher um ponto no domínio, tá? E vai começar a caminhar a partir desse ponto. Então, para a nossa função que a gente tinha anteriormente, vamos, por exemplo, escolher esse ponto aqui. Tá? X igual a menos 0,3, vamos dizer. Tá? Como é que ele funciona? Como a gente escreveu nossos algoritmos sempre em formato de minimização, os nossos métodos numéricos vão sempre descer a ladeira. Eles nunca conseguem subir a ladeira. Então, a ideia de um método numérico de otimização é começar num ponto e ir caminhando ladeira abaixo até a ladeira acabar. Tá? Então, a ideia é: comecei nesse ponto, dou um passo, chego num novo ponto. A partir desse novo ponto, dou mais um passo, chego em outro ponto. E assim por diante. Vai descendo a ladeira até eventualmente cheguei aqui, dei mais um passinho para o lado, opa, começou a aumentar a minha função, o valor dela. Então, como o meu método nunca sobe, ele só desce, eu considero esse pontinho aqui o meu x estrela. Beleza? Então, os métodos numéricos para otimização sem restrição eles funcionam dessa forma. Começo num ponto e sempre desço a ladeira. Eu não consigo subir. Tá? Essa vai ser a regrinha básica deles. É como se tivesse um carrinho de rolimã na ladeira que ele perde embalo quando começa a inverter a forma da curva. Essa seria a ideia. Notem aqui que isso já pode ser problemático. Se eu começar nesse ponto e só descer a ladeira, eu vou descer ela até menos infinito. Tá? Numericamente vai dar problema. Então, vai voltar nesse problema daqui a pouco. Beleza? Então, a visão geral seria essa. Matematicamente, como é que a gente faz isso? A gente escolhe um ponto inicial. Aqui vai de praticamente chute, como intuição sobre o problema. Eu vou escolher um ponto lá, que eu acho que seja um ponto legal, e vou gerar uma sequência de pontos. Tá? Então, eu começo em x0, vou passar para x1, x2, vou caminhando para uma interação genérica t. Esse caminho, vou gerando essa sequência até chegar no meu x estrela. Tá? Como é que eu gero a minha sequência? Dado um ponto qualquer xt, como é que eu gero xt mais 1? Eu vou estar no meu ponto atual e vou dar um incremento nele. Tá? Esse passinho, esse incremento, a forma que ele é calculado, é o que vai diferenciar os diferentes algoritmos de otimização sem restrições. Então, para dar esse passo, eu vou utilizar aqui informação da função desse ponto, do gradiente da função desse ponto, ou eventualmente até da hessiana da função desse ponto.
Então, aquelas coisas que a gente utilizava para checar lá a condição necessária e suficiente de otimidade, aqui vão fazer parte da escolha de como dar o nosso passo. Ou seja, visualmente, como sair de um pontinho qualquer para o próximo. Beleza? Então, essa atualização vai ser repetida até algum critério de convergência ser atingido. Tá? Como a gente está lidando com coisas numéricas, a gente não vai exigir, não vai, dificilmente vai falar igual a zero, coisas assim. Um critério de convergência adaptado aqui para a condição numérica é, por exemplo, a norma do gradiente da função. Como a gente acabou de ver agora há pouco, o gradiente da função tinha que ser igual a zero para o ponto ser ótimo. Como a gente está lidando com coisas numéricas, aqui a gente vai fazer, por exemplo, a norma do gradiente ser menor a um valorzinho bem pequeno, alguma tolerância aí qualquer. A sua tolerância a alguma coisa é sempre da ordem de 10. Opa, sempre da ordem de 10 elevado a menos alguma coisa. Menos 5, 6, 7, 8, depende da precisão que a gente queira alcançar. Tá? Então, como é que eu faço esse update aqui? Como é que eu dou esse passinho? Como é que eu passo de um ponto dessa sequência para outro? Esse cara sempre vai ter dois elementos. Um vai ser a direção da busca, ou seja, para onde que eu vou andar, e o outro vai ser o quanto que eu vou andar nessa direção. Então seria a direção de descida, a gente é dada por esse vetor D, e o tamanho do passo que eu vou dar, que é dado pelo alfa, que é formalmente chamado de tamanho do passo. Beleza? O método mais simples de otimização numérica para problemas sem restrições é o seguinte: é você utilizar a direção como sendo o negativo do gradiente. Então, se vocês lembrarem lá do cálculo, o que é o gradiente, para onde aponta o gradiente de uma função? Aponta para a direção que ela mais cresce. Tá? Então, o gradiente, o negativo do gradiente, apontaria para a direção que a função mais cai. Tá? Então, no nosso caso aqui, como a gente sempre quer descer, eu quero uma direção que vai me levar ao valor menor da minha função. Ou seja, o negativo do gradiente vai me dar uma boa direção de descida. Tá? E o método de cálculo de passo mais simples que tem é não calcular. Seria simplesmente dizer que o meu passo é um passo fixo, tá? Uma constante qualquer, que a gente escolhe no chutômetro também. Beleza? Sei lá, 0,01, 0,1, vai depender do problema, eventualmente. Tá? Então, numericamente, como é que vai funcionar um problema de otimização sem restrições? Vai ser o seguinte: a gente vai ter que escolher um ponto x0, um ponto inicial, definir um critério de convergência, por exemplo, um valor muito pequeno para a norma do gradiente num ponto qualquer, e fazer o número da nossa interação ser t igual a zero. Tá? O próximo passo que a gente vai fazer, nesse ponto, vou calcular a minha primeira direção de descida, ou seja, a direção de descida em t igual a zero, ou seja, basicamente eu vou calcular o gradiente da minha função lá no meu ponto x0. Vou verificar a convergência, vou ver se eu já posso parar. Caso eu não possa, se eu puder parar, esse cara já vai ser o meu ponto ótimo. Se não, vou continuar. Vou calcular meu tamanho de passo. O nosso algoritmo mais simples não preciso fazer porque ele vai ser fixo. E vou atualizar meu ponto. Então, meu próximo ponto vai ser o quê? O ponto atual mais o meu passo fixo vezes o gradiente, o negativo do gradiente da minha função nesse ponto. Beleza? Faço t igual a t mais 1 e volto para o 2. Voltei para o 2, aqui o nosso t seria igual a 1. Então seria direção de descida 1. Seria o que? Gradiente da função em x1, que é esse cara que a gente calculou lá. Verifico a convergência. Se não convergiu, continuo.
atualizo agora para o x2 e assim vou iterando até chegar no meu ponto ótimo, ou seja, até satisfazer meu critério de convergência. Beleza? Então, na figurinha, como eu estaria funcionando? Eu escolho um ponto inicial, x0. Nesse ponto, calculo a minha direção de descida. Ou seja, a minha direção de descida, nesse caso, vai apontar em cima dessa linha. Dou o passo, ou seja, eu tenho essa direção, meu passo vai me levar para o meu novo ponto x1, que vai ser agora esse cara aqui. Tá? Então, esse x1 vai ser a coordenada desse ponto, xt, mais o passo vezes a direção, vim para cá. Beleza? Atualizo todo mundo, volto para o passo 2. Calculo a minha nova direção de descida. Nesse ponto, pela minha figurinha, a nova direção de descida vai ser para cá. O meu passo fixo, atualizo o meu novo ponto, chego no novo pontinho. E assim por diante. Calculo o gradiente, atualizo o ponto. Calculo o gradiente, verifico convergência, atualizo o ponto e vai iterando. Beleza? Então, no gráfico 2D aqui que vocês estão vendo, são as curvas de nível da função e o ponto sendo atualizado. x0, x1, x2, x3 até convergir de alguma forma. Beleza? Então o algoritmo mais. Professor, Pode falar. o vídeo anterior tinha uma linha vermelha também. Isso só seria com outro passo, com um passo maior, o caminho? E seria aqui, eu peguei genérico de uma tese de um aluno, então seria Ah, tá. outro algoritmo, assim, outro método. Então, o que a gente vai ter que fazer para qualquer algoritmo? Ter sempre uma direção de descida e um tamanho de passo. O mais simples, como comentei, direção de descida negativo do gradiente, tamanho de passo fixo. Tá? Então, daqui para frente, o que vão ser os diferentes algoritmos de otimização? Vão ser diferentes combinações de como calcular a direção de descida e como calcular o tamanho de passo. Então, a direção de descida pode se utilizar. Aqui o mais simples usa o gradiente do ponto atual ou da iteração atual. Se eu utilizar também a informação do gradiente das iterações anteriores, eu caio na classe de método chamado de métodos conjugados, que eu conjugo, ou combino a informação do gradiente do ponto atual com do ponto anterior. Ou utilizo também métodos de Newton, que eles somam, utilizam para o cálculo da direção de descida também a função hessiana no ponto atual. Beleza? Então daqui para frente o que a gente faria lá no curso de otimização matemática seria se debruçar em cima desses métodos, tá? Ver vários métodos. Ver método conjugado, ver método de Newton e aí abre um mundo, um leque inteiro. Tá? E diferentes tipos de cálculo de passo. Tá? Então, o mais simples, cálculo de passo, ele vai requerer aqui a solução de um problema de otimização em uma dimensão. Então, uma otimização dentro da outra. Ou utilizar métodos aproximados. Mas o que eu quero que vocês salvem desse slide é que diferentes métodos são basicamente a combinação de diferentes formas de calcular a direção de descida e o tamanho do passo. Beleza? Como a gente viu aqui, por exemplo, que a gente tem a linha, o caminho em preto e o caminho em vermelho, seriam a diferença entre dois algoritmos de otimização aí de um dado problema. Então eles vão ter naturalmente caminhos diferentes, mesmo partindo do mesmo ponto. Então aqui a gente volta para a noção de fala um pouquinho mais sobre a noção de mínimos, sejam locais ou globais. Tá? Naquele primeiro problema que a gente viu, ele tinha um problemão, que é o seguinte: ele tem um mínimo local e máximo local. Só que se eu for tentar buscar o global, se eu for tentar buscar o mínimo global, vai ser menos infinito. O máximo global, mais infinito.
Numericamente, isso não tem como ser buscado. Então, se soltar o teu algoritmo para ele buscar o mínimo a partir desse ponto, ele vai descer internamente e vai travar o teu computador. Seria mais ou menos isso que vai acontecer. Então, o que a gente tem que fazer para um problema quando a gente está lidando com otimizações, problemas de otimização qualquer, no caso sem restrição? A gente sempre tem que manter o domínio chamado fechado, ter um bounded domain. A forma mais fácil de fazer isso acontecer é a gente colocar as restrições de caixa. Se eu colocasse restrições de caixa do tipo x tem que ser maior que um valor mínimo e menor que um valor máximo nesse problema, eu não teria essa instabilidade numérica que me traria a divergência do algoritmo. Então, se eu colocasse, por exemplo, o meu x mínimo tem que ser aqui x igual a menos 1. E o meu x máximo tem que ser igual a x igual a 2. Nesse caso aqui, a gente não tem esse problema de estabilidade. Tá? Então, para problemas numéricos, é sempre bom, principalmente com heurísticos, que a gente esquece a matemática, e as variáveis sempre ter limite, para ela não cair nesses casos aqui extremos. Normalmente, quando a gente está lidando com problema de engenharia, as coisas têm limite, então, naturalmente, a gente não vai ter esse problema assim. Quando a gente estivesse resolvendo um problema matemático qualquer, assim, é sempre bom ter ter um bounded domain, um domínio fechado. Tá? Então, para otimização matemática, isso aqui é indispensável. Para heurístico, vai ser uma das poucas coisas que é sempre bom ter, para não cair em problemas maiores. Então, aqui eu plotei uma outra função. Essa função, por exemplo, ela tem um domínio fechado. Ela vai aqui, o xl dela seria 1 e o xu seria 6. Então, nesse domínio aqui, a gente pode soltar o nosso algoritmo de otimização. Ele vai, no caso aqui dos métodos numéricos de otimização sem restrições, ele vai descer a ladeira até onde a ladeira acabar. Tá? Então, basicamente, é o seguinte. O que a gente tem nessa figura? Se eu soltar, escolher como x0 aqui, x igual a 3, para onde que meu algoritmo vai? Ele vai para a direita ou para a esquerda? Ele sempre desce. Então ele vai ser obrigado a gerar a sequência dele aqui para a esquerda. Eventualmente, ele vai convergir para um x estrela aqui no ponto A. Tá? Aqui é 1, alguma coisa. Se eu escolher, por exemplo, o ponto inicial como sendo quase 6 lá em cima, o que vai acontecer? Ele não consegue subir. Ele vai sempre descer. Então a sequenciazinha dele vai ser gerado também para a esquerda. E vai convergir para um ponto B aqui, 4, alguma coisa. Tá? Então, da mesma forma, se eu soltar o meu algoritmo a partir desse ponto, ele também desce aqui para o B. Então ele sempre vai descer, ele não tem essa capacidade de subir. Então, eventualmente, se eu soltar aqui, chego no A, se eu soltar aqui, chego no B. Como é que eu chamo o A? O A é um mínimo local do meu problema de otimização. Tá? Ele é um mínimo, um subdomínio do meu domínio total. Então, se eu considerasse a minha função valendo de 1 até 2,5, esse cara seria o mínimo do problema. Mas como eu consigo achar um ponto B que tem o valor da função objetiva ainda menor, esse cara é conhecido como mínimo local. Para esse problema, o ponto B é o mínimo global. Beleza? Então essa noção de mínimo global e local. Global é o menor ponto possível que a função pode assumir, ou seja, no nosso caso é o ponto B, e o local são pontos mínimos em regiões delimitadas do meu domínio. O que acontece com a otimização matemática? Como ele só desce a ladeira, se ele vai chegar no ponto A ou no ponto B, depende do ponto inicial. Tá? Se eu colocar meu ponto inicial aqui em 3, ele chega no A. Tá? Só que, se eu estou lidando com um problema de minimização de custo, por exemplo, se eu começasse aqui em x igual a 4,
eu chegaria aqui no mínimo bem melhor, que seria o global. Tá? Então, uma das limitações da otimização matemática é o fato deles sempre convergirem para um ótimo local que está aqui na chamada baía de atração, tá? da função naquele ponto. Seria, eu começo naquele ponto para onde ele sempre desce. Seria essa noção aí de basis of attraction. Beleza? O que vai ser a maravilha dos heurísticos? Eles vão conseguir convergir para o ótimo global, independente do ponto inicial. Tá? Então, essa é uma limitação que a gente vai conseguir superar quando a gente estiver lidando com algoritmos heurísticos. Beleza? Feito isso, então, vamos ver um pouquinho de como ficaria o algoritmo de otimização, esse mais simples no MATLAB, para a gente pegar o jeito de como utilizar ele. Então aqui eu vou encerrar o vídeo da aula nesse ponto e começar outro dedicado à parte do MATLAB.